A forma com que foi feito, de cima para baixo, que é uma forma muito errada. Mas do que você está falando? Na pandemia? Da pandemia. Mas o quê? Das demissões. O movimento que a prefeitura fez foi muito como é que é? Foi muito cruel. Foi muito cruel com o trabalhador, com os empresários. Quando fechou tudo, né? Da forma que fechou. Entendi. Sem conversar, avisando que na terça-feira não ia ter fechamento. Como e na foi isso? quinta-feira... Porque, na verdade, nem eu lembro direito. Você deve lembrar, foi um obviamente. comunicado, né, da prefeitura que tinha que fechar tudo. A gente teve a primeira onda que todo mundo fechou e todo mundo ficou quieto. Sim. Porque ninguém entendia que tamanho que era aquele problema. Isso, verdade. Então a gente fechou depois do Carnaval, se eu não me engano, em 2020, e a gente ficou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho fechado. 4 meses. Ali ninguém reclamou, ninguém se posicionou, todo mundo baixou a porta e ficou entendendo qual era o tamanho daquele problema, não só no Rio, no Brasil e no mundo. Dali foram começando a reabertura, obviamente tendo que respeitar a aglomeração, que são coisas óbvias que contagia, que você facilita o contágio. Sim. E todo mundo foi aprendendo, ali estava todo mundo aprendendo com uma coisa que ninguém conhecia, não tinha fórmula de bolo. E também não tinha fórmula de bolo ficar fechado 4 meses pagando aluguel, IPTU, condomínio, sem isenção. Não, e eu lembro que até em shopping, né, as pessoas também, muitos lojistas falaram que o shopping não aliviava. Eu falava, até que ponto que o shopping que tem que aliviar, entendeu? É uma situação complicada para todo mundo. Foi muito complicado. Né? A gente viveu aquilo ali e voltou à reabertura. O tiro de misericórdia que arrebentou com o mercado foi a segunda onda. Foi a forma que foi conduzida a segunda onda, quando em janeiro, fevereiro, março, a gente teve novamente o fechamento. E aí falaram que não ia ter o fechamento, ia ser um fechamento parcial numa terça-feira e na quinta-feira foi decretado fechamento total. Ou seja, eu trabalho com 1,5 tonelada de insumos de salmão. Eu lembro que você falava muito, você fazia live falando dos peixes estragando. Sim, eu lembro disso. Se eu trabalhasse com um telefone celular, você abaixa a porta, o telefone ele está ali. Quando você levantar a porta, ele continua. Os insumos, se você diz que vai ter, você faz a compra numa terça, prepara a casa para o final de semana e fecha, você impacta o restaurante, os colaboradores, o fornecedor que vai tomar o calote, o entregador do fornecedor, ou seja, você transfere. Essa paulada transfere para todo mundo. E aí você não consegue trabalhar, você demite a pessoa. Então, assim, foi conduzido de uma forma sem estar com o setor junto, que é o setor que mais gera emprego no Rio de Janeiro, setor de gastronomia, de alimentação fora do lar hoje, ele é o setor que mais absorve mão de obra por 2 motivos. Primeiro, que é o setor mais inclusivo, onde tem mais mulheres, negros e partos sendo absorvidos pelo mercado. Segundo, é o setor que por metro quadrado mais contrata. Se você tem uma loja de roupa de 100 metros quadrados, você vai ter 4 funcionários. Se você tem um restaurante, você tem 3 vezes mais, você tem 12, porque você precisa de garçom, de cozinheiro, de caixa, de recepcionista. Ou seja, uma loja de roupa precisa de 2 atendentes, um caixa e um estoquista. Então, no mundo, o setor que mais absorve mão de obra por metro quadrado é o setor de gastronomia, pelas multifunções que você tem dentro desse setor. Então, e é o primeiro emprego, é a porta de emprego de todo mundo. Então, é o setor que, de uma forma natural, todo mundo sabe lavar um prato e passar uma vassoura e carregar uma bandeja, pelo menos para limpar uma mesa. Então, ele é o primeiro emprego. Então, esses 3 movimentos fazem com que a gestão pública tenha que ter um respeito especial. Não é que tem que tratar com carinho melhor do que pior, mas tem que entender o seguinte, cara, aquelas pessoas ali, as pessoas sobrevivem através do trabalho, do dinheiro. Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro tem 3 setores. Você tem o setor formal, o informal e o setor da violência. Um deles vai contratar. A gente precisa entender que o setor da violência são empresas extremamente profissionais e bem geridas, que é o tráfico e a milícia. Eles contratam mão de obra. Então, as pessoas entram no tráfico e na milícia para fazer plano de carreira. Do mesmo jeito que o menino entra numa CLT para fazer comim, garçom, coordenador, maître, gerente, ele entra aqui como fogueteiro, vapor, soldado 1, soldado 2, gerente da boca e dono do morro. Então, ele faz plano de carreira. Um menino desse ganha 300 pratas por semana, ganha 1.200 pratas por mês. É um salário mínimo. E você tem o autônomo, que não quer trabalhar para uma empresa e rouba celular e ganha em média 6 pau por mês. Então,
Na hora da escolha do emprego, o garoto 12, 13, 14, 15, 16 anos, como quando eu tinha 7 fui vender revistinha, talvez se eu não tivesse uma família e tivesse 7 quisesse ganhar dinheiro, eu ia fazer um vapor. Então é isso que a gente precisa entender, são seres humanos que vão trabalhar para alguém e vão receber dinheiro de alguém. Então se a gente não entender que a base, na hora da escolha do emprego, essas pessoas precisam ser capacitadas e o mercado formal e informal precisa ser potencializado, a gente não esvazia a violência. E aí é matemática. Tem mais polícia ou tem mais profissionais trabalhando para o setor da violência? Quem é que vai ganhar essa guerra? A gente vem perdendo. Por quê? Porque a gente quer resolver o problema de cima para baixo. A gente quer resolver o quê? Prende ou mata. Prende ou mata. Prende ou mata. É na base que resolve. É na raiz, tem que ir na raiz. É por isso que eu falo assim, eu quando vejo um problema na minha empresa, eu não quero saber a consequência, eu quero saber o seguinte, onde é que nasceu aquele problema? Quando nascem os bandidos? Que idade que o menino vira bandido? 13? Então vamos para dentro desse menino, vamos entender como é que é o approach, qual o movimento que a gente precisa fazer para esse garoto, em vez de ser vapor, ser comim, consertar moto, consertar bicicleta, qual o mercado que ele está, que mão de obra que precisa, capacita e bota esse menino para trabalhar.